Boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, meu estimado amigo, meu estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, meu estimado jovem, meu estimado adolescente e criança que está ouvindo essa reflexão. Deus abençoe seu coração, a sua mente e a sua vontade, para que este estudo, essa reflexão seja aplicado no seu coração e na sua vida, no cotidiano da sua jornada da fé. Hoje, nesta reflexão para o nosso coração da Palavra de Deus, vamos encerrar essa série de estudos sobre as bem-aventuranças e que você possa concluir comigo este estudo falando dessas bem-aventuranças. Vamos continuar lendo o texto e assim interagir com relação aos demais assuntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, agora Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, agora nós estamos vendo, no estudo passado e esse estudo, as consequências de ser cidadão dos céus, aqui neste mundo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O que acontece? Regozijai-vos e exultai, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mas antes disso, o que o texto diz? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Regozijai-vos e exultai. Esse é o grande desafio da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, para aqueles que querem viver piedosamente segundo os ensinos de Jesus. Esse é o desafio dessas bem-aventuranças que você está seguindo comigo. Se por acaso você não viu os estudos anteriores, entre no nosso site, no nosso YouTube e veja lá os estudos anteriores, da introdução às bem-aventuranças até a última bem-aventurança que nós estudamos, que é sobre os perseguidos por causa da justiça. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre essa questão de como regozijar e exultar na tribulação. Então, até aqui nós temos visto essa questão das bem-aventuranças e os galardões que cada um receberá. Nós vemos isso aqui no resumo nesse gradezinho aí nossa, das bem-aventuranças. O que é isso aqui? Essa bem-aventurança não são aptidões próprias nossas, nós não somos essas pessoas aqui. Nós somos essas pessoas quando transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vivenciado no dia a dia, quando Cristo nos transforma e nos faz ser nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos visto isso repetidas vezes dentro dessas bem-aventuranças. Então, quando Cristo nos transforma, todas essas bem-aventuranças, todas essas dádivas celestiais aqui, todo esse fruto do Espírito que depois nós podemos ver também sobre isso, Deus vai nos concedendo, vai nos dando e vai nos tornando pessoas bem-aventuradas, aquela alegria celeste, aquela alegria que nada desse mundo tira, Conforme tem um cântico que nós cantamos que é além das circunstâncias, nós servimos ao nosso Deus e nos alegramos nele. Essas bem-aventuranças estão nos mostrando isso. Eu espero que você tenha acompanhado e percebido isso e fazendo o ajuste da nossa vida naquilo que precisa. Esse é o papel do Evangelho, perscrutar a nossa vida e fazermos nova criatura a cada leitura, a cada estudo e a cada reflexão. Então, nós vamos hoje agora
no final aqui, meditar sobre esse versículo 12, né? Do regozijo e exultar, né? Sobre essa questão. Por que faríamos isso? Por que isso, né? É possível regozijar e exultar diante da perseguição, diante de tribulação? Somente os crentes no Senhor Jesus Cristo. Somente o verdadeiro cristão é possível, porque tem uma nova natureza. Não é a natureza humana normal mais, é uma natureza transformada pela palavra, é uma natureza transformada por Cristo, é uma natureza que tem o Espírito Santo vivendo conosco no nosso dia a dia para nos transformar. Então, porque Jesus Cristo disse isso, que não teria vida fácil aqueles que escolhessem o seu caminho, ainda que ele estivesse oferecendo bem-aventurança, mas não é a bem-aventurança, não é a felicidade que o mundo tem oferecido e que o mundo continua oferecendo, mas são bem-aventuranças, são alegrias celestiais, são alegrias do cidadão dos céus. Então Jesus mesmo, quando ele estava falando com os seus discípulos, depois você confere aí em Mateus 10:34, que ele diz: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Não é questão novamente aí de personalidade humana, não é que alguém é encrenqueiro, alguém não gosta da sogra, do sogro, da nora, do filho, não. É por causa da justiça de Deus. Um vai seguir o caminho de Deus, e às vezes o pai não, às vezes o filho não, às vezes a nora não, às vezes a sogra não, às vezes alguém do familiar não quer seguir a palavra de Deus. E aí, ele está falando, nessa questão vai haver divisão, vai haver guerra no bom sentido, porque não há comunhão entre luz e trevas, ainda que dentro de um contexto familiar humano. Jesus, então, nos preveniu os seus discípulos sobre isso. Então, o cristão, ele vai ser alegre, regozijar nisso, porque por ser parecido com seu Senhor Jesus Cristo. E ele acaba atraindo, às vezes, esse tipo de tribulação ou de perseguição, né? Jesus mesmo afirma que isso aí não é o seu servo, não é o servo maior do que o seu Senhor, e ele sofreu perseguição, não é isso? Lembra do Senhor Jesus. Por que ele sofreu perseguição? Porque ele foi extremamente justo. Ele curou, ele multiplicou o alimento, ele cuidou do ferido, né? Ele cuidou do pobre, ele perdoou os pecados, ele deu esperança de vida eterna, até naquele que estava na cruz no último momento com ele, que arrependeu do seu pecado, ele estendeu a mão, né, no jeito humanamente falando, e hoje você estará comigo no paraíso. Este é que implica, isso é que faz a perseguição acontecer, essa misericórdia, esse amor que não tem fim, não tem preço. Só o preço custou para Cristo na cruz, não é verdade? Então, o cristão não é alguém parecido com o mundo, é alguém parecido com Cristo. É totalmente diferente do que esse mundo preza, do que esse mundo gosta. Então, nesse sentido, às vezes é uma tendência de difamar, de falsificar, de querer imputar falta, achar alguma falta, jogar na cara alguma coisa, né? Nós temos que entender isso. Que ainda que nós buscamos, desejamos e vivenciamos isso, às vezes nós não somos perfeitos ainda, porque temos essa limitação humana, que às vezes ainda temos resquícios do pecado em nossa vida, e às vezes ainda pecamos. Mas essas pessoas querem jogar em nossa cara, como diz lá, no nosso rosto, jogar contra nós para desistirmos da fé. Mas nós não podemos desistir, porque já somos nova criatura em Cristo, ainda que não totalmente perfeitas, mas Cristo nos transforma a cada dia, pela sua graça, misericórdia e pelo poder do teu Espírito Santo conosco. Você crê nisso? Vamos aprender mais um pouquinho desse passo aí de como regozijar e exultar na alegria, mesmo diante das perseguições, por causa de Cristo. Mateus 5,11 nós vemos aqui, né, e o 5,12 também. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, aí é o motivo. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Tudo isso está atrelado a essa questão da causa. Não é um sofrimento porque eu pulso com as minhas mãos, que eu tomei decisão errada, não. Esse sofrimento é consequência humana e você vai sofrer ele às vezes, né? Você buscar com suas próprias mãos. Isso aí às vezes é consequência natural. Então não podemos imputar esse sofrimento humano buscado com as nossas próprias mãos, com esse sofrimento por causa
da justiça de Deus ou por causa de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos fazendo isso, nós estamos nos apropriando indevidamente de uma coisa que não é essa promessa de Deus aqui nessa bem-aventurança. Então, por viverem para a causa de Cristo, né, podemos deduzir que a vida inteira de uma pessoa que é um verdadeiro cristão vive para Cristo e não para si mesmo. Nós não vivemos para nós mesmos, né? E o apóstolo Paulo deixa isso lá em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. E a esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, meu irmão, meu amigo, Paulo aqui, todos nós admiramos o apóstolo Paulo pela sua destemidez, pela sua ousadia. Ele diz aqui que não é mais ele que vive, mas Cristo vive nele, não na carne, mas vive pela fé no Filho de Deus. Quando nós vivemos pela fé no Filho de Deus, nós vamos buscar o exercício dessas bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Os que são humildes, os que choram pelo pecado, os mansos, né? Aqueles que são misericordiosos, os pacificadores. Nós, em Cristo Jesus, pela fé nele, nós vamos buscar o exercício efetivo dessa prática e podemos não ser entendidos por isso. Podemos ser taxados de bobo, de falso, de ingênuo e etc e tal, né? Então, cuidado com isso aí. Paulo diz, a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não esqueçamos nunca disso. Jesus se entregou por nós e nós merecemos viver por Ele. Então, a vida cristã, verdadeira vida cristã, verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, que crê na palavra de Deus, também deve ter uma vida dos seus pensamentos controlados pelo mundo vindouro. Controlados pelo mundo vindouro. Olha o que Jesus diz nesse texto que está aí na tela para você aí também, né? Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim, pois, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, os nossos pensamentos estão em Deus, né? Essas coisas que às vezes podemos sofrer ou não ser entendido agora é irrelevante para nós. Porque Deus está falando que nós temos um galardão aonde? No céu. Então, o segredo dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, era isso. É que eles estavam com o pensamento deles vivendo pela fé, num mundo que eles não viam ainda fisicamente, mas eles criam nele e viviam por ele. Né? Viviam essa vida aqui com todos os seus sofrimentos, né? De sol a sol, mas vivendo sabendo que tinha um galardão, uma coisa melhor esperando por ele. Hebreus 11:10 diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que maravilha, meus irmãos e meus amigos. Você está vivendo, aguardando a cidade que tem um arquiteto e fundamento. É o arquiteto e edificador, é Deus? O verdadeiro cristão vive assim, buscando, desejando isso, mas vivendo com seriedade neste mundo aqui, enquanto Deus permitir, cuidando da nossa vida. Mas a pessoa que não crê, né, não dá para entender, ela nem quer pensar no mundo vindouro, né? Ela nem quer pensar, quanto mais, não quer nem falar de morte, quer falar de eternidade, quer viver o presente. Então, mas nesse mundo ainda tem muitos perseguidos, ainda tem muitos que são violentados de diversas formas. Pensando no mundo como todos, ainda no mundo, muitos são detidos e lançados em prisões, com campos de concentração. Ainda tem isso no mundo de hoje, né? Ainda no mundo de hoje existem fuzilamento, assassinatos pelas pessoas serem crentes, por professarem sua fé em Cristo, por elas serem cristãos, né? Ainda existe perseguição, alguém não gostar, eu não gosto de crente, eu não gosto desses caras de igreja, de religião, eles demitem, perdem seus empregos às vezes, acontece, né? E pode acontecer através de coisas sutis, algum gracejo, insulto, né? Em alguns ambientes, alguns locais, pode ser escola, trabalho, ambiente, vizinhança, né? Pode ser através de uns pequenos cochichos, né? Ah lá, fulano não faz isso, fulano não vai naquele lugar, fulano não gosta daquilo, né? Eu acho que qualquer um de nós talvez já passamos por isso.
Ah, isso aqui é só um pouquinho, não faz mal. Ah, isso aqui é bom, experimenta para você ver. Então, são formas de algum tipo de perseguição. É lógico que tem perseguição que vai no físico, que vai na ferida, que chega até a levar a pessoa à morte física. Esses que morreram por isso viram a cidade celestial cujo arquiteto é Deus. E com certeza estão lá com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda existem outras situações, né? E que nós devemos aprender e tomar cuidado de como viver isso então, como regozijar e exultar nesses momentos, na prática. Eu vou refletir com você um pouquinho aqui. Primeira coisa, quando você passar por esse tipo de perseguição aí, de gracejo, de palavras e tudo, primeira coisa, não retaliar. No exemplo de Jesus, é difícil, não é? A nossa natureza do homem velho, do homem não cristão, é olho por olho, dente por dente, não é verdade? Então, assim, a primeira coisa é não retalhar. O novo homem que vive as bem-aventuranças diz lá que ele é manso. Não é que ele é bobo, não é isso. Nós estudamos bem isso lá, exploramos bastante isso. Mas não vale a pena retalhar, não vale a pena se tornar como um daquele. Então, às vezes, a afronta não deve nos atingir. Um outro fator importante, então, além desse não retalhar, é conter a palavra raivosa, aquela palavra que vem contra nós, que implica, que nos ofende moralmente, fisicamente, ofende-nos tudo. Então, retrucar é devolver na mesma moeda. Então, mas nós não podemos fazer isso. Esse é o homem velho. Esse é o homem que não teme a Deus, né? Que procura a autopreservação, sua autodefesa, né? Busca reivindicar o seu direito. Nós não. Nós vemos lá na primeira bem-aventurança dos humildes de espírito que nós não temos direito. E vimos lá nos mansos de coração também, né? Nos mansos, que nós não temos direito, nós não temos o que reivindicar. Cristo fez tudo por nós, então nós não temos quanto a isso. Então, conter a palavra raivosa, não replicar, é importante. Não devemos ficar ressentidos também com essas coisas, né? Então, controlar as nossas ações e as nossas reações. Mas isso somente não agrada a Deus, não agrada o Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos viver em estado de repressão. Você está com vontade de fazer, sabe aquele negócio? Estava com vontade de falar na lata ali para a pessoa, mas você não fala, mas fica querendo falar. Então, a palavra de Deus aqui, para esse que regozija e exulta na perseguição e no sofrimento por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo, ele também não fica pensando num estado de repressão. Não podemos viver em estado de repressão, reprimir um desejo nosso. Nós devemos ir além. É necessário nem ressentir a ofensa, nem ao menos ressentir a perseguição. Mas aí é difícil, não é? É difícil. É por isso que só aguenta essas coisas o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, só aquele que está frequentando a palavra, orando dia após dia. Então, sabemos a diferença dessas duas coisas. Porque às vezes nós costumamos irar diante da circunstância, costumamos manifestar nosso aborrecimento, não é verdade? Sentimos nos sentir ofendidos, às vezes nós continuamos ressentidos amargamente, mas isso continua desagradando a Deus. Nós não devemos, diante de Deus, para nos regozijar e exultar, nós devemos nem sentir deprimidos por causa da perseguição. Mas que coisa desafiadora, não é verdade? Né? Ficar se lamentando, né? Por que isso vai acontecer justamente comigo, com a minha família? Por que eu estou sendo tratado desse jeito, né? E aí o que acontece? Quando a gente começa com essas questões de depressão, de deprimido, tal, você pensa, não vale a pena, eu estou sofrendo, porque venderam para nós a palavra de que se estivermos em Cristo, nós não teríamos sofrimento, mas isso é um engano também, que o Senhor Jesus disse que poderíamos ter. Mas diante da perseguição e do sofrimento desse mundo, Ele diz que nós ainda vamos regozijar e exultar, porque nós teremos grande galardão no céu. Ele diz que nós vamos ser bem-aventurados, nós seremos consolados, nós seremos satisfeitos. Irmãos, isso tem que ser experimentado, não pode ficar só no nosso intelecto, não tem jeito. E aqui nós estamos finalizando esses raciocínios, né? Então, regozijai e exultai. Regozijai e exultai. Então, quando nós ficamos pensando que essa questão de deprimido, a gente dá vontade de largar as coisas, né?
eu vou largar, não vou mexer mais com isso, ninguém me entende, ninguém quer saber das coisas sérias. E aí a gente tem uma tendência de largar, de abandonar, de não ir mais, né? De não falar mais com a pessoa. Não, Jesus disse, regozijai e alegrai se estiver acontecendo nessa circunstância. Mas isso é impossível ao homem natural, né? Está acima da capacidade humana nossa, mas está dentro da capacidade do homem regenerado por Cristo. Está dentro da capacidade da nova criatura em Cristo Jesus, né? Porque a nova criatura foi transformada, ela foi regenerada em Cristo Jesus. E aí nós concentramos o nosso pensamento nas coisas que são do alto, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra de Deus. Hebreus 12, 2. Então Jesus não olhou naquele momento o seu sofrimento, o cuspe no seu rosto, as chibatadas que estava sendo, as injúrias, as falsas acusações. Ele não olhou isso nesse momento, mas em troca da alegria que estava sendo proposta, que ele estaria com o Pai, que ele estaria resgatando a humanidade na sua morte na cruz e que estaria levando muitos outros irmãos em Cristo com ele para a salvação eterna. Ele se alegrou nisso. Então ele não levou em conta esse sofrimento. Ele é o nosso exemplo maior, né? Mas, ainda assim, por qual motivo nós deveríamos regozijar diante dessa perseguição? Porque qualquer perseguição, qualquer sofrimento por si mesmo é lastimável, não é? A gente não vai ficar alegre com as perseguições, com o sofrimento, né? Não devemos ficar regozijando pelas perseguições por causa delas mesmas. Então, outro cuidado que nós temos que tomar é esse, né? Nós não devemos alegrar por causa da perseguição em si. Eu fiz uma coisa errada e agora eu estou pagando aquele preço, então estou me alegrando porque Cristo disse que eu vou ter um grande galardão. Não, por isso você não vai ter um grande galardão. O nosso grande galardão não é por isso. O nosso galardão é por causa da justiça de Deus ou por causa do nome de Cristo. Se nós estamos sofrendo, levando falsos testemunhos contra nós, sofrendo perseguição por causa de Cristo, sim, nós devemos alegrar e regozijar. Agora, se é por causa das coisas erradas nossas do dia a dia, das nossas tolices, nós devemos corrigir nossas tolices. E nós vamos fugir dessas perseguições. Então, o sofrimento que se trata aqui é por amor da causa de Cristo. Essa é a prova de quem nós somos. Esse sofrimento humano não é esse motivo que está falando nessas bem-aventuranças aqui, meus irmãos. Então, essa alegria, esse regozijo aqui não é por isso. Eu fiz uma besteira, fiz um negócio errado aqui, agora eu estou penando, estou sofrendo, vou alegrar. Não é isso que está falando aqui. Você tem que corrigir sua vida, voltar lá onde você errou, corrigir e eliminar aquela situação que te causa o sofrimento. Mas esse sofrimento que é por causa de Cristo, por causa da justiça de Deus, esse você deve alegrar, porque talvez esse você não consegue remover. Então, se formos caluniados e perseguidos por causa de Cristo, pode significar que as nossas vidas estão parecidas com a dele. Filipenses 1:29, nós já lemos em outro momento, porque nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de creres nele. Nós vimos isso no nosso estudo anterior. Então, olha como a palavra de Deus nos aperta, né? Como ela nos tritura, como ela nos moe, mas ao mesmo tempo ela nos oferece esse regozijai-vos e exultai, porque o vosso galardão é grande aonde? Nos céus, nos céus. Então, nós temos que regozijar porque esse galardão nosso é no céu. Eis aí um dos princípios gerais da Bíblia, meu amado irmão e amigo. A Bíblia de capa a capa vai trazer essa promessa para nós, né? O foco na Bíblia, o nosso destino eterno, o foco da Bíblia é o nosso destino eterno. Nós precisamos fazer 3 considerações se estivermos sofrendo e perseguidos por essas causas. Nós vamos perceber de quem nós somos. Se estamos sendo perseguidos e maltratados pela causa de Cristo, nós sabemos que somos dele, que somos verdadeiros crentes. Nós estamos também considerar que quando estivermos assim sofrendo, nós temos consciência para o lugar onde nós estamos indo, porque Jesus prometeu onde que estaria o galardão? Nos céus. Então,
Nós temos consciência do lugar para onde nós estamos indo e também o conhecimento daquilo que espera quando lá nós chegarmos. Que coisa maravilhosa essa palavra de Deus. Deus está falando, olha, vocês podem sofrer por minha causa, pode ser perseguido, pode passar coisas que vocês não merecem. Eu também passei por isso, Jesus fala para nós. Mas alegre e exulte, sabe? É aquela alegria que dá pulo de alegria, exulta. Você é como que ri à toa, sabe? Mas ri à toa sofrendo, sim, se for por causa de Cristo, se for por causa da justiça, se não for por causa do nosso ego, se não for por causa dos nossos feitos, se não for por causa das nossas coisas pessoais, mas por causa de Cristo. Você alegra, você exulta, você dá pulo de alegria. Você faz uma festa no seu coração. Às vezes a pessoa nem vai entender, né? Nem vai entender isso. Mas porque você sabe quem é você. Você sabe para onde você está indo. E você sabe o que está te esperando lá. Essa é a promessa da palavra de Deus. Porque nós já recebemos a vida eterna em Cristo. Você sofre porque você vive e imita a Cristo. Você é igual a Ele no seu proceder. Mesmo que você não consiga, você tem falha, mas o Espírito Santo te ajuda e você vai conseguindo aos poucos. É o processo da santificação, que nós já falamos em outros estudos. E aí você se alegra, porque você sabe para onde está indo e o que está te esperando lá. O apóstolo Paulo, mais uma vez nós falando aqui do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, 17 a 18. Veja o que ele fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ainda que seja falsidade contra nós, ainda que seja mentiras, ainda que seja sofrimentos, diz aqui, são momentâneos. Se for por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa da salvação de alguém. Diz aqui, nós estamos lutando não por causa dessas coisas temporais, mas pelas coisas que não se veem e que são eternas. Maravilha, maravilha da palavra de Deus, hein? Que coisa maravilhosa essas bem-aventuranças. E aí, fazendo algumas considerações aqui, quase no final, não é bom, só um adendozinho aqui, não é bom a gente viver a nossa vida porque vai ter um galardão. Mas que galardão é esse? A nossa vida não é... Jesus está prometendo um galardão pela nossa vida nele, pela nossa alegria nele, pela nossa dedicação exclusiva a ele. Esse deve ser o nosso foco. Então, não vamos viver, eu vou ganhar como se fosse um prêmio humano, sabe? Uma coroa de prata, de ouro. Não vamos preocupar nisso, não. Vamos saber que tem um galardão nos aguardando e esperando. Não vamos preocupar com o galardão em si, mas vamos preocupar que nós estaremos dentro daquela bem-aventurança de ver a Deus, nós estaremos vendo a Deus, estaremos lá sendo consolados, né? Vendo a Deus face a face, né? Então é essa ampla visão que nós temos, para além do que estamos passando, ou do que venhamos a passar, é essa alegria no sofrimento. Então, a nossa vida cristã, ela sempre é um teste diário, porque esse mundo nós vamos sendo testado e passando dia a dia. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, né? Um teste diário. Porque o apóstolo Paulo, mais uma vez, diz aqui que em 1 Coríntios 5:10, que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos nós, para julgar-nos segundo as nossas obras. Aqueles que são a obra em Cristo, recebem o galardão. Aqueles que são obras humanas e que não estão em Cristo, para o destino eterno sem Deus, que a Bíblia chama de inferno, né? Não tem jeito. E em cima do fundamento que é Cristo, né? Então, como nós estamos vivendo a nossa vida religiosa? Se não for em Cristo, Jesus, nosso edifício não atingirá o céu, porque Cristo é o fundamento. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, é um importante ponto que nós devemos ter mais esse cuidado. Mas como serão esses galardões? Para a gente finalizar isso aqui. Os galardões serão entregues a nós da mesma forma que a salvação, como graça de Deus. A gente acha que estamos merecendo? Não estamos merecendo. Nós aceitamos e Jesus fala,
Viva a minha vida que você ainda vai receber um prêmio no pacote, vamos pensar assim. Vai receber um prêmio, um galardão. Né? Não se trata de mérito nosso para a salvação, não é isso, meus amados irmãos e amigos. Mas um prêmio que o Pai vai entregar aos salvos, aqueles que chegar no reino celestial. Né? Será uma realidade celestial. Talvez a Bíblia não explique muito isso, porque nós não temos palavra humana para explicar essas coisas. Nós não temos forma de descrever essas coisas. Então a Bíblia mostra a nós somente as coisas que dá dentro da nossa capacidade humana de entender, certo? Então ela não deixa muito claro exatamente essas coisas como vai ser. Hebreus capítulo 10, 35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, olha aí. Em 11:25 ele fala lá no final do versículo também, o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Foi o caso de Moisés, nós falamos lá. Ele deixou, porque contemplava um galardão. Né? E Colossenses 3:2, nós lemos agora mesmo, porque, pois, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. A Bíblia, na verdade, meus amados irmãos e amigos, ela não revela como serão esses galardões. Talvez aquilo que eu já falei, não teria como descrever, né? Mas a Bíblia também nos fala no seguinte texto, em Deuteronômio 29:29, ele diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. A nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia, que foi revelado, que está claro e que está evidente, diz a palavra aqui, é para nós e para nossos filhos, quer dizer, nós temos que passar isso para a nossa herança, para nossos filhos. Aquelas que são encobertas porque pertencem a Deus. Como será esse galardão? Como será essa coroa? Não preocupamos com ela, Deus vai nos dar ela justamente. 1 Coríntios 2:9 diz também, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê nisso, meu amigo? Você crê nisso, meu irmão? Os olhos não viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou. O homem não consegue imaginar, o homem não consegue descrever aquelas coisas que Deus tem preparado para nós, para os seus filhos que o amam, para os seus filhos que desejam ardentemente viver essas bem-aventuranças, ainda que com falha, ainda que com choro por falhar, ainda com desejo de que outros venham para viver essa justiça eterna. Cristo tem as coisas lá no céu para nós, que nós nem conseguimos perceber, nem imaginar. É um desafio para cada um de nós, não é verdade? Essas palavras de Deus, essas bem-aventuranças, que desafio maravilhoso. É um desafio, não aquele que eu me prostro e falo assim, eu não consigo, nós não conseguimos mesmo. Mas quando nós admitimos, desde a primeira bem-aventurança que nós não conseguimos, o Senhor Jesus estende a sua mão para nós e nos socorre gratuitamente pelo sangue da cruz que nos foi dado. Então, esse é o grande desafio. Tudo isso está esperando por nós, meu amado irmão, meu amado amigo, que você que tem acompanhado essas mensagens. Mensagem de esperança, de exortação e de provocação também, provocação de uma nova vida. Nós não podemos viver o reino de Deus, falar que estamos no reino de Deus, vivendo só no reino do mundo, vivendo só com os valores desse mundo. Nós temos que estar nesse mundo sim, Deus nos colocou aqui, mas temos que viver os valores do mundo, do reino de Deus aqui nesse mundo. Temos que tomar esse cuidado de não viver uma religiosidade superficial, de não viver uma vida religiosa superficial, uma vida religiosa só intelectualmente, que não se transfere para a nossa prática, que não se transfere para o nosso linguajar, que não se transfere para a nossa ética, que não se transfere para o amor cotidiano da vida. Isso é o que Deus quer transformar na nossa vida. É isso que Ele está falando para o cidadão do céu. Esse é o caráter do cidadão do céu. Vocês vão ser bem-aventurados. Humildade. Vocês serão consolados.
chorar, vocês serão pacificadores, vocês serão isso, serão aquilo. Por quê? Porque o galardão será grande, mas somente conseguiremos isso se aceitarmos ser regenerados por Cristo. A palavra de Deus diz que Ele faz de nós uma nova criatura, uma nova criatura. Depois, se você tem dúvida nisso, pode rever os outros estudos, ou ainda abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 3, e verificar lá a questão do novo nascimento, né? Do novo nascimento, como ele fala lá para Nicodemos, né? Esse nascer de novo, nascer do Espírito, e que Deus tem exortado a cada um através dessas bem-aventuranças. Por isso que Ele nos chamou. Exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E finalizando aqui, Filipenses 1, 21 e 23 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incompativelmente melhor. Era os dois desejos de Paulo. Ele queria ajudar os irmãos, mas via essa glória maravilhosa da vida futura e desejava também ir para lá. Mas esse dia, somente Deus sabe o dia. Enquanto não souber esse dia, nós não soubermos esse dia, enquanto o nosso dia não chegar, cumpre a nós vivermos essas bem-aventuranças no nosso cotidiano. E aí nós vamos ser bem-aventurados. E no final, ainda que com sofrimento, ainda que com injúrias contra nós, ainda que com diversos enfrentamentos contra nós, nós vamos regozijar e exultar, sabendo que o nosso galardão será grande no céu. Eu quero agradecer imensamente a Deus por sua vida, para você que acompanhou essa série de estudo. Se por um acaso você não viu todos, entra lá no YouTube, no nosso canal, e verifique os outros estudos. Eu acho que vale a pena. Tire um tempinho aí, de 40, 50 minutos em cada vez. Faça com cuidado, com atenção. Cristo quer mudar a sua vida através desse estudo. Assim como Ele mudou a minha, e como Ele aperfeiçoou a minha com esses estudos, nessa preparação. Não que você nunca tenha visto isso, você já viu várias vezes, mas cada vez que nós frequentamos a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos faz nova, ela revigora a nossa fé, ela nos transforma novamente, ela nos aprimora, ela nos santifica. E o processo da santificação é esse: cada dia mais nós sermos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, porque um dia nós estaremos eternamente com Ele nos céus, porque hoje já estamos com Ele em espírito e em verdade, e nós cremos nisso, e eu tenho certeza que você também crê, e eu desejo de Deus que você viva nessa fé transformada na sua prática do dia a dia. Esse é o desafio das bem-aventuranças. Eu quero agradecer então por você ter acompanhado, que a sua família seja muito abençoada com essas bem-aventuranças, no seu trabalho, na sua escola, em todo lugar que você esteve, e que sim o Senhor nos abençoe com a sua graça e com a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar com você encerrando essa série de estudos. Senhor Deus, abençoe essa pessoa, esse irmão, esse amigo, esse colega que ouviu esses vídeos e esse último vídeo dessa série agora, aceitando o desafio para a sua vida de viver na prática essa bem-aventurança, sabendo que nada conseguimos sozinhos, senão pelo Teu poder e pela Tua graça em nossa vida e pela ajuda do Teu Espírito Santo. Concede a cada um de nós essa graça maravilhosa de sermos Teus filhos, de regozijarmos e nos alegrarmos, ó Pai, mesmo diante dos sofrimentos, por causa de servirmos ao Senhor e por causa da Tua justiça. Oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Até a próxima série de estudos que nós faremos. Amém.